Bom dia, irmãos. Aqui é o irmão Claudeci. Hoje vamos dar prosseguimento ao estudo da EBD, né? Hoje a lição 15, a palavra fora do lugar, né? A lição é basicamente sobre falso testemunho e mentira, tá? O falso testemunho e a mentira, o falso testemunho, ele está muito relacionado à forma egoísta como as pessoas agem de se proteger e acusar outra pessoa, ou defamação, né? Defamar a pessoa a fim de derrubá-la, né? E, e no caso da mentira, é usada como uma forma de proteção, né? Normalmente a pessoa que mente, ela mente para se livrar de algum problema, né? Para se livrar alguma consequência posterior. E a lição de hoje fala basicamente sobre esse assunto. Eu achei a lição muito interessante porque ela é bem detalhada, fala sobre algumas passagens bíblicas, né? Com referência. E podemos começar o seguinte: o texto básico dele é o Êxodo 20, 16, que é o Decálogo, né? O Decálogo não levanteis falso testemunho. E logo no início da lição, temos aqui uma passagem em Provérbios 22, 1, que diz o seguinte: mais vale um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. É Salomão exaltando, né, a honra e, e a autoestima, e a estima do homem, né, no meio em que ele se relaciona com as pessoas do trabalho, né, com as pessoas de fora, né, como ela procura passar um bom testemunho, uma autoestima, até mesmo aquelas pessoas que não gostam dele por alguma particularidade ou simplesmente por ser cristão, eles não vão ter do que acusar, né? A parte dessa lição é o falso testemunho, né? O nosso Código Penal, ele considera a calúnia e a difamação e a injúria como crimes. Isso faz sentido pelas consequências que as atitudes trazem sobre a pessoa, né? Imagine se não tivesse essa lei para proteger a pessoa que é caluniada e difamada, né? Bem sabemos que antigamente o nosso Código Brasileiro, o Código Penal brasileiro, ele era baseado em princípios cristãos, né? Daí o código, essa lei que defende da calúnia e difamação serem tão presentes, né, no nosso Código Penal para proteger as pessoas que são caluniadas, que recebem que são defamadas de alguma forma, né, injustamente. Quantas pessoas, né, foram condenadas, quantas pessoas morreram por causa disso? Quantas pessoas têm o nome manchado por uma palavra enganosa ou mentirosa? Quantas vezes alguém proferiu alguma mentira contra o irmão, contra a irmã, e que a irmã ou a irmã não teve como passar, que realmente aquilo ali não aconteceu e seu nome ficou manchado, ficou sujo por causa disso. E quando suja, já era. Se você não tiver como mostrar o contrário, mesmo que você mostre, já está alastrado, não adianta mais. O problema da mentira é tão antigo quanto a história da humanidade. Em Gênesis 3, conta sobre o engano que a Eva sofreu, né? Pela serpente, né? Que a serpente disse o seguinte, né? O que acontece? A serpente chegou para Eva e falou que certamente ela não morreria se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nessa parte, aqui no texto, né, diz que é muito fácil descobrir que a difamação
né, a inverdade, a mentira nessa passagem, né? É fácil descobrir que o tentador disse não, né, que certamente não morrerás, né? Enquanto Deus disse certamente morrerás se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Sendo assim, inverter o que Deus diz não é mentira. Sendo assim, inverter o que Deus diz é mentira, né? Quando nós procuramos justificar os nossos próprios erros, sabendo, tendo consciência de que a verdade é completamente diferente daquilo que nós estamos defendendo naquela hora para se proteger, nós estamos pervertendo, como o apóstolo Paulo diz, o bem pelo mal, né? E por isso, se o ímpio, lá em Romanos 1, no capítulo 1, se o ímpio ele é condenado pelas práticas, justamente por praticar a impiedade sabendo da justiça de Deus, imagine nós que conhecemos a palavra, se nós procurarmos defender o contrário para proteger a nossa pele, né? Então, para nós, eu acho que o jugo nesse caso é bem pior porque nós sabemos da palavra, nós conhecemos a palavra. O ímpio, ele já está condenado porque ele perverte o bem pelo mal. E não só aceita aqueles que praticam as mesmas coisas, como condenam aqueles que defendem o que é certo. E nós somos piores ainda se nós cometemos isso. Por quê? Porque nós conhecemos a palavra e preferimos fazer o contrário dela para poder se defender. Para Calvino, a essência do falso testemunho consiste em que Deus, que é a verdade, abomina a mentira. E entre nós deve a verdade ser cultivada sem dissimulação. Ou seja, você não pode defender a verdade somente porque, eu sei que isso é verdade, então eu vou defender. Não é somente por isso. Isso tem que estar enraizado dentro de você. Você tem que ter plena convicção de que aquilo que você crê é a verdade. E não dissimular, não ser dissimulado. Defende a verdade enquanto é bom, enquanto não vai trazer nenhum prejuízo, mas quando é o contrário, você muda o repertório e muda para meia-verdade. A meia-verdade ela é tão maléfica, ou a mentira é tão maléfica quanto a mentira, porque você omite uma parte disso, você testa uma parte disso como mentira junto com a verdade, ou esconde uma parte da verdade, né? Para que você não se prejudique. Na literatura poética é rica em comentários sobre inverdades e infidelidade maliciosa e prejudiciais contra o próximo. Asaf caracteriza o mentiroso como um indivíduo que solta a língua para o mal, trama enganos, senta-se para falar contra o seu irmão e difamá-lo, né? É a fofoca e a maledicência, né? Você senta com outros para falar mal do seu irmão. Você imagina bem se você está numa roda, né, sentada. Tem aquela história da roda dos escarnecedores, né? Como fala lá em Salmos. E você está lá com seus amigos, aí fala exatamente de um irmão que de repente, sei lá, coitado, no momento ruim dele, acabou dando uma tropeçada, e você vai lá falar para ímpios, para pessoas do mundo, contra um irmão. O que eles vão pensar? Se um irmão com o outro eles fazem isso, é a questão do mau testemunho, né? Do mau testemunho. Eu não vou ser cristão nunca, porque eu estou vendo uma pessoa que é cristã falando mal da outra, né? Então nós nunca devemos, principalmente à frente de pessoas que não são cristãs, falar mal de outro cristão. Nós devemos sempre falar bem, tá? E não sentar, se possível, não sentar nessas rodas de escarnecedores, tá? Porque
você indiretamente uma hora você vai estar ou você vai ser escandalizado, tá? Ou você vai ser escarnecido, ou eles vão usar outras pessoas para escarnecer. E você vai estar lá no meio, né? Outra consequência trágica é que o mentiroso destrói o próximo, né? Quando você fala de um outro irmão, mal de um outro irmão, você acaba fazendo com que aquele irmão fique entristecido e saia do evangelho e nunca mais queira voltar novamente, tá? Então, a palavra de Deus, tá? No caso, em Mateus 5, 21 e 22, Jesus diz que o insulto a um irmão é igual ao assassinato. Quando você fala mal de um irmão, quando você insulta um irmão, quando você trata mal um irmão, é igual a um assassinato, não é diferente, tá? É daí que algumas vezes, em algumas aulas falando sobre homicídio, né? Se o cristão pode ser culpado de homicídio, pode. Principalmente uma coisa muito comum é do irmão cair nessa coisa, né, de homicídio, é quando ele trata mal um irmão e aquele irmão se afasta do evangelho por causa disso. Você cometeu um homicídio, você está sendo tão homicida quanto o assassino que está lá fora, porque você destruiu um irmão, certo? Por isso nós devemos sempre tomar cuidado com o que nós fazemos, com o que nós dissemos, tá? As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33, né? É a roda dos escarnecedores, né? Você está lá nas más conversações, ou até mesmo no seu grupo dentro da igreja falando de algum irmão, né? Não é que você não possa achar alguém que você possa compartilhar sempre, né? E você vai conversar sobre os problemas e tu sabe que aquela pessoa não vai sair por aí falando, ela vai te aconselhar, vai conversar contigo, coisa e tal. Isso é uma coisa, tá? Uma coisa é você ter uma pessoa de confiança para você conversar sobre as coisas, essa pessoa conversar contigo e morrer ali. E aí vocês vão chegar a um denominador comum sobre isso. Outra coisa é você sair espalhando para todo mundo, né? Para todo o pessoal, uma coisa que o irmão tenha feito, ou uma coisa que aconteceu e que você não concorde, né? Ainda assim, a melhor coisa a se fazer é você conversar com aquele irmão na qual você tem o problema, chegar a um denominador comum. Se não for possível consertar o problema, se for um problema, no caso do outro irmão, a igreja deve decidir o que deve fazer para solucionar aquele problema, né? No caso, procura o pastor, né, da igreja. Normalmente o pastor trata disso com mais uma certa reserva, né? Às vezes pode ser, de repente, uma situação pode ser muito uma constrangedora se for dita, então precisa ser tratada na particularidade, né? O segundo tópico é o problema da mentira branca e da necessária, né? Embora a verdade esteja entre os valores humanos mais elevados, nem sempre se faz opção por ela. Alguns chegam até mesmo a afirmar que para se conseguir determinadas coisas é necessário mentir ou não, ou então não posso falar toda a verdade, mas a triste história de Ananias e Safira, em Atos 5, 1 ao 11, né, em que eles venderam um terreno e não colocaram aos pés, e foram colocar só uma parte do dinheiro aos pés dos apóstolos e mentiram, né? Disseram que todo o dinheiro estava ali, mas não foi verdade, eles tiraram uma parte, né? Tentaram enganar o apóstolo Pedro, né? Mostra quanto Deus leva a sério a questão da mentira na dispensação da igreja. As inverdades proferidas por eles eram falsidades contra o Senhor e seu Espírito, em Atos 5, 3 e 9. Entretanto, é necessário dizer a diferença entre mentir e omitir, tá? Um exemplo clássico está em 1 Samuel 16, 1 ao 13. O Senhor disse a Samuel que acabasse com as lamentações pelo afastamento de Saul do trono de Israel e se dirigisse a Belém para ungir seu sucessor.
Mas Saul era vingativo e tornava a missão do profeta perigoso. Ora, por isso, convenientemente dizer que ia sacrificar o Senhor e não acrescentar que iria também ungir um novo rei, um novo rei de Israel, justifica-se pela plenamente essa atitude, pois nada impede que oculte a primeira intenção, anunciando apenas a segunda, né? O que Samuel falou para Saul que ia fazer? Que ele ia sacrificar, que ele ia sair para sacrificar. De fato, ele sacrificou e omitiu o fato de que ele ia ungir um novo rei. Imagine se ele dissesse, a verdade ela não pode ser dita a qualquer ocasião, tá? Primeiro devemos aprender isso. Devemos dizer a verdade, falar a verdade, mas existe a hora própria para se falar a verdade, não é qualquer hora. Você imagine um médico que precisa dar uma notícia ruim para uma família e ele vendo um dos familiares abalado, muito abalados, ele chegasse e falasse a verdade sobre o paciente dele. Ele poderia ir a óbito ou coisa parecida, ou que a situação dele ia ficar pior. Ele tem que ter a sensibilidade de perceber se a pessoa irá aguentar aquela notícia ou não. Porque, né, dependendo da forma que ele dizer, ele pode até, a pessoa, o parente pode até morrer devido à notícia ficar tão abalada e até ter um infarto ali e morrer. Então, a verdade tem que ser dita ocasionalmente, né? Determinadas verdades têm que ser ditas ocasionalmente, tem um modo próprio, né? Tem um modo certo. Isso é válido quando Jesus Cristo, em João 16:12, no Evangelho de João, né? Tenho ainda muito a dizer, tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Aqui Jesus está afirmando que tem algo a ser dito, mas que será anunciado posteriormente na pessoa do Espírito Santo. No caso, a verdade não é omitida, mas adiada. Você não está faltando com a verdade, ou mentindo, ou fazendo uma omissão negativa, quando você posterga a verdade devido a uma avaliação que você fez de que a pessoa não irá suportar aquilo que você tem a dizer. Então, você tem que esperar um momento próprio em que possa, então, dizer a verdade àquela pessoa, né? Agora, vamos refletir sobre o pensamento de Dietrich Bonhoeffer, né? A verdade não pode ser dita em qualquer lugar, qualquer hora e para qualquer pessoa de igual maneira. Ao dizer a plena verdade, o médico pode provocar a morte imediata de um paciente sensível. Dentro disso, vamos perguntar: podemos e devemos informar tudo a um paciente terminal? Ou devemos informar somente o necessário? Outra questão é o famoso jeitinho brasileiro. Infelizmente, a corrupção em nosso país é institucionalizada. De pequenas prefeituras a alto escalão do governo federal, há muita sujeira e irregularidade. Todo mundo sabe disso, os filhos de Deus que estão em Cristo, né? Mas estão dentro do Brasil, né? O que fazer? Não temos uma receita pronta, mas queremos lembrar o significado básico da palavra cúmplice, tá? Você pode omitir a verdade e dizer no momento próprio, mas quando você omite a verdade e não fala ela em momento algum, para poder não ter uma situação embaraçosa ou um prejuízo, tá? Você está sendo conivente, você está sendo cúmplice, tá? A cumplicidade não só é considerada como crime também aqui no nosso país, tá? A cúmplice, tá? De algum crime, como também não é uma conduta boa para o cristão, né? Porque ele está sendo cúmplice de uma coisa errada. Ele não pode ser cúmplice de uma coisa errada, tá? Ou ele chega para a pessoa e fala a verdade, na ocasião própria, que ele perceber que ele pode falar e a pessoa ouvi-lo, né? A forma melhor é quando a pessoa está começando a entrar numa situação difícil, ele chega para você e vai conversar. Ele espera que você fale alguma coisa na qual ele possa servir como saída, tá? Como uma saída daquilo ali. Esse é o momento próprio da pessoa ouvir, tá?
não é qualquer hora, porque na hora que ele está ganhando a vantagem, não vai ouvir você. Pelo contrário, você vai arrumar um problema para você. Então tem que ser no momento certo. Vai haver sempre, Deus vai botar sempre o momento certo na vida de vocês para vocês fazerem isso. E o perigo das meias verdades, tá? Você omitir uma parte, você omitir para mais lá para frente dizer o que precisa ser dito, ok. Mas a meia verdade, imbuído de mentira, também não é uma boa. Sabemos que o jeitinho brasileiro é um problema cultural que não significa que seja correto, mas um constante desafio para nós e nossos filhos. E tem o problema da maledicência, né? O terceiro tópico. Apóstolo Paulo vê a mentira como traço autêntico do velho homem. O novo homem não deve mentir, uma vez que se despiu para sempre do seu velho homem. Né? Está em Efésios 4, 25 e Colossenses 3, 9. João vai ainda mais longe, afirma que todo aquele que disser amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso. Né? Quando você tem uma questão em que você não suporta seu irmão, odeia seu irmão, tá? Você pode ter um pé atrás devido a alguma coisa, mas nunca pode odiar, tá? Porque você está sendo mentiroso. É difícil saber o que é mais abominável, falar mal dos outros ou dizer dos outros o que de fato não fizeram ou não disseram, né? Todos dois não sabe o que é pior, o que pode ser pior, mais danoso para o cristão, ou falar mal dos outros ou dizer aquilo que não é verdade. Ficamos impressionados com a facilidade que as pessoas têm de passar adiante porque não tem certeza. Eis aí algo que deveríamos nos deixar sempre indignados. Se você não tem certeza, se você não tem prova, se você só ouviu falar, não passe, tá? Isso vale para qualquer coisa, vale para rede social, vale para qualquer coisa, tá? Não é certo, não é verdade, não passe, tá? Tá aí o WhatsApp, às vezes você divulga umas coisinhas lá que você nem sequer sabe se é verdade ou não, e está lá divulgando, e você está participando daquela mentira. A conclusão da lição vamos encerrar com uma sábia frase de Stanley Jones, que certamente vai fazê-lo pensar muito. Tome cuidado com as meias verdades, você pode ter se apropriado exatamente da metade falsa, né? Quando você fala meia verdade, dependendo do seu intuito, você está se apropriando, na verdade, da metade falsa. A parte falsa você tá dentro de você, que é justamente o de se autoproteger em vez de dizer toda a verdade. Tudo o que se diz deve ser verdade, mas nem tudo o que é verdade deve ser dito. Existe sempre a ocasião certa para se dizer, né? O bom de quem fala a verdade é que não precisa falar duas vezes. Leia em Eclesiastes 10, versículo 20. Eu queria deixar essa lição para os irmãos, espero que aproveite e até a próxima aula e tenha um bom dia no Senhor. Amém.